Teleaula Parnamirim. Oi, gente, tudo bem? Como é que passaram a semana? Espero que tenham estudado bastante. Vamos dar continuidade à nossa aula, fazendo uma pequena retrospectiva da aula anterior. O que quer dizer retrospectiva? Hein? Todo final de ano, as emissoras de TV fazem uma retrospectiva do ano. Retrospectiva é você retornar no tempo, ver aquilo que já foi dito, já foi feito. No nosso caso, nós faremos uma retrospectiva da nossa aula, né? E nós paramos exatamente nos tipos textuais, que vocês devem estar bem lembrados que os tipos textuais, espero que estejam, se não, lembrem-se, os tipos textuais são vários, não só esses que estão aqui, mas esses são os mais importantes para os conteúdos que são trabalhados em sala de aula, nos livros. São aqueles que nós precisamos ter uma visão, conhecê-los melhor. No ensino médio, vocês verão outros, porque todos os dias esses tipos crescem, se renovam. A língua, como eu disse a vocês, é uma ciência. Então, ela está sempre em mutação. Então, nós vamos recordar quais são os tipos: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. São os principais. O que são esses tipos textuais? Vamos lá. Tipo ou tipologia, quer dizer a mesma coisa, tipos de texto. O narrativo, que vocês bem conhecem, eu tenho certeza disso. É a modalidade em que se conta um fato, algo que aconteceu, fictício ou não. O que é um fato fictício? É um fato criado a partir do imaginário, que não tem compromisso com o mundo real, que ocorreu num determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Refere-se a objetos do mundo real. Há uma relação de anterioridade e posterioridade. O tempo verbal predominante é o passado. É o passado, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Estamos cercados de narrações desde que nos contam histórias infantis até as piadas do cotidiano. É o tipo predominante nos gêneros: conto, fábula, crônica, romance, novela, depoimento, piada, relato, etc. Só que, por exemplo, conto, fábula, crônica, romance, são textos da literatura, de ficção, a novela. Já o depoimento é um texto da vida real, do mundo real. Piada, relato, tanto os textos narrativos são orais como são escritos, ou multissemióticos, como nós vimos na aula passada. Lembram? Que misturam várias linguagens, no mínimo a linguagem verbal com a linguagem visual, mistura sempre mais de uma linguagem, mas normalmente os multimodais já está dizendo, são várias linguagens. Vivemos num mundo cercado de linguagens várias, por todos os lados. Descrição. Um texto que se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal ou um objeto. A classe de palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo, pela sua função caracterizadora. Numa abordagem mais abstrata, pode-se até descrever sensações ou sentimentos. Eu tiraria essa abstrata. Abstrata poderia ser substituída por imaginário. O nosso estado emocional, nós sentimos, mas ele não se materializa. É abstrato realmente, né? Mas, para vocês entenderem melhor, seria imaginário, aquilo que vem do pensamento, que não é concreto, não é
Eu vejo uma caneta aqui na minha mão, mas eu imagino outra coisa. Numa abordagem mais abstrata, pode-se até descrever sensações ou sentimentos. Não há relação de anterioridade e posterioridade. Posterioridade, perdão. A narração não, a narração ela tem uma sequência. A descrição não, a descrição, digamos que ela é estática, ela não tem compromisso. Ela é atemporal. O que quer dizer esse A que a gente coloca antes da palavra temporal, que vem de tempo? Ela é além do tempo. Ela pode ser de ontem, de hoje ou até de amanhã. Significa... tem uma linguagem aqui que eu desconheço. Significa que, com palavras, a imagem do objeto significa representar com palavras a imagem do objeto descrito. É fazer uma descrição minuciosa. Vocês sabem o que é minuciosa? Minuciosa quer dizer bem detalhada, nos mínimos detalhes, sem esquecer nada, do objeto ou da personagem a que o texto se pega. É um tipo textual que se agrega facilmente aos outros tipos em diversos gêneros textuais. Tem predominância em gêneros como cardápio, folheto turístico, anúncio classificado e muitos outros mais. É como eu disse a vocês, você para fazer uma narração, você tem que descrever. Então, a descrição está dentro da narração, e eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar a vocês. Trouxe esse exemplo primeiro aqui, que é um texto, uma narrativa, O Pesadelo. E como é um texto pequeno, dá para a gente ler, não é? Olha, O Pesadelo. Júlio César fugia trêmulo e assustado. Pudera. Em seu encalço estava um bando de índios. O menino corria desabaladamente por extensa planície coberta de capim ralo, onde a vista alcançava até o horizonte. Nenhuma árvore havia, nem moitas ou cavernas, em que pudesse esconder-se. Os índios eram muitos, talvez 20, todos armados de arco e flecha, e vinham ligeiros como um pé de vento. Apavorado, ele corria cada vez mais depressa, ao mesmo tempo que sentia a aproximação de seus perseguidores. Súbito, ouviu o zumbido de uma flecha e viu-a passar a pouca distância. Rápido, atirou-se ao chão e começou a gritar. O susto, porém, deixou-o quase sem voz. Apenas um débil gemido lhe saiu dos lábios, mas foi suficiente para despertá-lo. Graças a Deus, pensou, voltando-se na cama. Graças a Deus foi sonho. Imediatamente lembrou-se das palavras de Ana, a cozinheira. Quando tiver pesadelo, vire o travesseiro. É muito bom para afastar o mau sonho. Recordou também o conselho da mamãe. Reze e peça a Deus que lhe dê bons sonhos. Margarida Ottoni, 2 Peraltas e um Disco Voador, editora Conquista. Ora, esse é um texto assim, curto, simples, é um texto narrativo. Primeiramente, olha, uma das características como foi colocado no slide anterior, verbos no passado. Olha como começa. Júlio César fugiu trêmulo e assustado. Fugiu, não, fugia. Pretérito imperfeito, terceira pessoa. Eu fugia, tu fugias, ele fugia. Então, ele tá narrando uma história, e essa história foi a história de um sonho que ele teve. Só que ele narra essa história de uma forma tão vivaz, quer dizer, com vida, que
que nós pensamos que a aventura vai continuar e que é tudo verdade. E dentro dessa narrativa, a voz que fala, vocês sabem disso, né? Que o narrador é quem está falando aqui. E só um instantinho, gente. Não, retomando agora o fio da meada. Vocês veem que é uma narrativa, mas essa narrativa envolve descrição. Ele narra e descreve ao mesmo tempo. Como é que ele vai contar essa história sem descrever? Olha aqui, o menino corria desabaladamente. Você tem o verbo no passado, corria, e tem um adjetivo, que é uma característica do texto, uma característica do tipo descrição. Então, corria. Então, ele está narrando, mas ele está descrevendo. Ele descreve o local, onde é que ele estava, por extensa planície coberta de capim ralo, onde a vista alcançava até o horizonte. Então, isso é uma descrição. É um narrador personagem, porque é ele quem está contando a história, né? Está em primeira pessoa, e é a história de e o personagem é um garoto. Mas para ele contar essa singela quer dizer simples, essa história singela, ele teve que ele usou também a descrição. Então, a descrição está muito colada em outros tipos, principalmente na narrativa. Certo? Agora aqui, eu quero que vocês vejam esse poema de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi um grande poeta modernista. E ele escreveu esse poema na década de 1940. Ou seja, esse poema tem 80 anos. Ele é um grande poeta. A arte, ela não tem idade, certo? E a poesia de Manuel Bandeira é amada e será sempre. Mas eu quero que vocês observem o poema e entendam por que eu estou falando isso. O bicho. Vi ontem um bicho na imundícia do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, Manuel Bandeira. Vocês vejam que a estrutura aqui, o gênero textual é um poema, né? E no poema a gente, em vez de ter o narrador, tem o eu lírico. Mas ele aqui, ele está descrevendo uma história de 80, um poema, né, onde ele descreve uma situação há 80 anos que hoje continua. A primeira vez que eu li esse poema, eu fiquei imaginando a cena. Imagina. Eu pensando ontem na aula que eu ia dar para vocês hoje, e quando eu lendo esse poema, eu fiquei pensando, eu não gosto de ver nem cachorro, nem gato com fome no meio da rua, porque eu gosto muito de animais. Imagina um ser humano catando para comer as coisas. E isso existia há 80 anos, isso continua. Então, é uma poesia que traz uma carga de reflexão muito grande do mundo que vivemos, do mundo que nós queremos construir. E para fugir desse tipo de coisa, gente, eu aprendi desde pequena que é o estudo, é o caminho. Agora vamos ver a dissertação. Dissertação. Dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto.
discorrer sobre ele. Discorrer quer dizer falar. É o que eu estou falando aqui com vocês. Quando eu comentei o poema anterior, eu discorri sobre ele, dependendo do objetivo do autor. Eu só me fixei nisso que é o mais importante, que, inclusive, olha, vocês que são do 9º ano, podem assistir às aulas de português na sexta, mesmo quem não vai fazer o IF. O curso preparatório com o professor Eduardo, porque ajuda. Se você quer se desenvolver, aproveita essas aulas. Aproveita o tempo de vocês. Dissertação argumentativa, que é essa que tem que ser produzido textos, tanto no Enem como no concurso do IF. Um texto dissertativo argumentativo faz a defesa de ideias ou um ponto de vista do autor. O texto, além de explicar, também persuade o interlocutor, objetivando convencê-lo de algo. Caracteriza-se pela progressão lógica de ideias. É tipo predominante em sermão, ensaio, monografia, dissertação, tese, manifesto, crítica, editorial de jornais e revistas. Olha, retomando aqui, certo? Você vai defender um ponto de vista. Então, existem questões, que é o que vocês estão se preparando e têm que se preparar cada vez mais, polêmicas dentro da sociedade. E cada um tem uma opinião diferente. Eu não vou dizer nomes, que eu não, já basta de tantas notícias, né? Mas essa semana a gente teve uma questão que aconteceu no Brasil, em relação a uma criança, que gerou muita polêmica, não foi pouca não, foi muita. Então, quem tinha uma posição a favor, ia defender sua posição em revistas, em jornais, na TV, ou escrevendo, ou na oralidade, através de quê? Através da defesa de uma ideia ou de um ponto de vista, certo? E aí você defende, eu sou a favor disso, eu sou contra. Mas não é só chegar. O desenvolvimento do texto argumentativo, do texto dissertativo argumentativo, já está dizendo, dissertar é debater. Você vai debater esse texto, esse tema, com argumentos. E existem vários tipos de argumentos. Você tem que se fundamentar. O que é que quer dizer isso? Você tem que estar baseado em fatos, em pesquisas, em opiniões de pessoas, de profissionais daquela área que você vai escrever. Existem vários tipos de argumento, mas tem que ser uma coisa que você construa bem, que você possa dizer, eu sou contra isso, eu sou a favor disso, mostrando o porquê. E aí você tem que ter o quê? O texto, além de explicar, também persuade o leitor. O que é persuadir? É convencer. Quem é bom na arte da persuasão? O vendedor. Um bom vendedor, ele sabe persuadir o cliente, ele sabe não ser agressivo, nem de mais nem de menos. É a arte da persuasão, a publicidade, aquela que a gente vê da hora que acorda, da hora que vai dormir, ela tenta persuadir o consumidor para seus produtos. Isso são textos semióticos, não é? Usa a imagem, usa o texto escrito, usa o som. E no caso do texto, ele vai persuadir quem? O interlocutor. Quem é esse interlocutor? No caso do texto, é a pessoa para quem está lendo. É o leitor. É o leitor, aquele que está lendo o texto, objetivando, convencê-lo de algo. Eu quero convencer você da minha opinião. O texto dissertativo argumentativo é sempre tentando defender a sua opinião. Aquilo que você acha que tem que ser, né? Mas com debate, com inteligência, com palavras,
não com discussões. Certo? E aqui tem alguns tipos. Olha aqui, estrutura do texto dissertativo. Só para dar uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Nessa introdução, você coloca o seu ponto de vista, apresenta o seu ponto de vista sobre determinado assunto. No desenvolvimento, você apresenta seus argumentos. E a conclusão, você reforça aquilo que você disse antes. O texto dissertativo argumentativo. A argumentação está presente no nosso cotidiano, aquilo que eu falei anteriormente, nas nossas conversas mais simples, no diálogo com o outro. Sempre estamos querendo convencer alguém de alguma coisa. Não é diferente numa redação e em vários tipos de texto que lemos, como o editorial, o artigo de opinião, a carta do leitor, o comentário, todos esses gêneros que ele colocou aí, com exceção do comentário e a carta do leitor, quer dizer, são publicados em jornais, mas, por exemplo, o editorial, o artigo de opinião, né, são textos jornalísticos. A carta do leitor normalmente também é publicada numa revista, no jornal. Né? Agora, o comentário ele não seria só do jornalismo, ele é também um texto social, pode estar associado a outras áreas. Agora, o que é o texto dialogal conversacional? Esse eu não coloquei ali porque eu não achei relevante. É como eu disse a vocês, são aqueles 5 tipos. Mas é um novo, o mundo da tecnologia. O mundo da tecnologia já fez surgir mais tipos. Então, olha só, caracteriza-se pelo diálogo entre os interlocutores. É o tipo predominante nos gêneros. Entrevista, que é uma coisa antiga, não é nova. Conversa telefônica, não, mas o chat, por exemplo. É chat? É o chat, palavras em inglês. O chat é um gênero novo, né, onde as pessoas conversam pela internet. Certo, gente? Como o Facebook também, né? Instagram. Então, quer dizer, não é que ele é antigo, mas ele se moderniza com esses novos gêneros, porque hoje as pessoas conversam tanto no mundo virtual, não é? E no real, nem tanto. Ou então brigam. Olha, e por último, que esse também é o texto injuntivo ou instrucional. Aquele da Mônica, da bula, ou da receita. Indica como realizar uma ação. Utiliza linguagem objetiva e simples. Os verbos são, na sua maioria, empregados no modo imperativo. Porém, nota-se também o uso do infinitivo e o uso do futuro do presente do modo indicativo. Exemplo, ordens, pedidos, súplicas, desejo, manuais e instruções para montagem, ou uso de aparelhos e instrumentos, textos com regras de comportamento, textos de orientação, recomendações de trânsito, receitas, cartões com votos e desejos de Natal, aniversário, etc. E tem, por último, a predição. A predição, eu trouxe até aqui para vocês verem, impresso. A predição, que é caracterizada por predizer. Pré é aquilo que vem antes, ou seja, falar antes de acontecer. A predição é caracterizada por predizer algo ou levar o interlocutor, a pessoa com quem você se comunica, a crer em alguma coisa, a qual ainda está por ocorrer. É o tipo predominante nos gêneros, previsões astrológicas. Olha aqui, ó. Previsões astrológicas. Esse aqui é um livro, foi de 2017. Então, isso já são tipos mais recentes, não recentes, mas incorporados a esses outros que eu mostrei para vocês, que é o narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e expositivo, que eu considero os mais importantes para o ensino fundamental, certo? É isso, gente. Vou colocar aqui.
Agora, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos dos textos desses que nós estávamos falando anteriormente. O dialogal, elaboração, olá, tudo bem? Tudo, e contigo também, que fazes? Nada, tchau, beijos, Eu lembrei de vocês, porque esse tchau com X não faz parte da norma culta da língua, de jeito nenhum, mas hoje é um estilo de se escrever nas redes sociais, todo mundo usa, não é verdade? Aqui, exemplo, Violeta, em tom ameaçador, atende Pedro, aposto que é aquela sujeitinha que você deu o seu telefone. Pedro, você ficou louca, virando-se de costas, mudando o semblante raivoso, o rosto. Eu nunca daria meu telefone para outra mulher que não fosse você, meu amor. Então, isso aqui, eu ainda trouxe exemplos desses aqui. Mas a nossa preocupação não será com ele. Nós vamos agora falar dos textos instrucionais. Então, você tem aqui uma bula de remédio, você já receita, nós já vimos anteriormente, mas a bula de remédio é interessante, que muitas pessoas não sabem ler uma bula de remédio. E quando a gente compra um remédio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler a bula. Saber para que esse remédio serve, como ele deve ser usado, se ele tem reações adversas. Eu trouxe até uma bulazinha aqui para mostrar a vocês, porque olha só o tamanho dessa bula aqui. Horrível, mas professora, eu vou ler. Você tem isso aqui é a estrutura textual da bula. São 12, são 9 itens. Aqui tem das coisas mais importantes, as coisas que nós somos leigos. Leigo é quando você não é daquela área, você não entende. Então, nessas bulas tem tantas palavras da biologia, da ciência, que realmente a gente se perde, não é? Mas tem as partes que são traduzidas. E é muito importante a gente conhecer as coisas. Então, os textos instrucionais, eles são vários, como eu tinha dito anteriormente, o edital, a bula de remédio, e tantos outros, mapas. O importante dos textos instrucionais é que eles dão instruções. Vejam só, aqui ele está dizendo, ingredientes, modo de fazer, misture todos os ingredientes, você misture, esse modo aí é modo imperativo, é o modo do comando, da ordem. Nesse texto instrucional predomina muito esse tempo verbal. E leve ao fogo baixo, leve, é outro comando. Retire do fogo, desteje, deixe esfriar, faça bolinhas e passe. Todos esses verbos aí estão no modo imperativo do comando. Então, textos instrucionais são textos de comando, certo? Agora, gente, mudando um pouquinho aqui, antes da gente continuar esse assunto, eu trouxe para vocês, eu falei já muito para vocês da necessidade da gente ter habilidades com esse mundo que a gente vive da informação, letrado, e é para isso que a gente está estudando. Porque hoje existe um fenômeno chamado fake news. E fake news é exatamente a produção de notícias falsas, em que se usa uma tipologia dessa, se usa gêneros do jornalismo, como a notícia, por exemplo. Essa semana mesmo aconteceu com ela, com a Camila Pitanga. Por isso que a gente precisa estar sempre com olhômetro. Sabe o que é olhômetro? Olhômetro é você desconfiar. Então, é isso. Com Camila Pitanga, ela teve uma malária, ela e a filha. E aí, o que eles colocaram? Camila Pitanga contraiu Covid, mas fingiu ter malária para tomar cloroquina. Isso é pura mentira. Esse aí é fácil de identificar.
Porque ela, inclusive, ela falou super bem do SUS e a gente tem que elogiar. Nesse momento que a gente está vivendo, o SUS está sendo maravilhoso. Mas isso é uma fake news. O que diz o boato? Dados de cartórios provam que não houve 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil. E as pessoas fazem, sabe o quê? Repassam, sem ter cuidado nenhum de verificar a fonte. O que é a fonte? A fonte é de onde esse texto saiu, quem escreveu. A seriedade das pessoas, se são pessoas confiáveis, se são instituições confiáveis. Isso assim é muito, muito, muito importante. E quanto mais letrados vocês forem, menos vocês serão enganados por fake news e por outras coisas na vida. Olha, aqui você tem outro texto instrucional, ó, falando de Covid, aqui tem outro texto instrucional. O que devo fazer para manter o vírus fora de casa? Aí você tem as dicas, ó. Troque de sapatos, imperativo, não guarde roupa, modo imperativo. Quer dizer, sempre, isso aqui é o quê? É um texto instrucional, que dá instruções, que dá comandos. Outro aqui, ó, protocolos, aquela palavra que eu disse que eu gosto muito, porque quando a gente fala em protocolo, só pensa em Brasília, quando uma autoridade chega para visitar o Brasil, quando o presidente recebe, mas o protocolo aqui agora se tornou popular, ó, é meu e de vocês na casa da gente, ó. É lavar as mãos, é tirar os sapatos, tudo isso é protocolo. Gente, olha, eu vou deixar para continuar na próxima aula essas tipologias textuais e gêneros textuais, porque é um assunto extenso. Inclusive, eu trouxe um livro para a gente analisar o nosso livro, que tem alguns gêneros no primeiro capítulo. Eu quero que vocês deem uma observada, porque na próxima aula nós retomaremos, tá? Mais uma vez, eu posso dizer a vocês que é um prazer imenso estar dando essas aulas para vocês. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Estudem. Estudar é muito bom. Tchau, gente. Até logo.